Olá a todos! Vamos começar mais um estudos e análise da Palavra de Deus, da revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, né? E hoje nós temos como estudo a lição 10, e o título da lição também é Evangelizar é travar relacionamentos. Que nós possamos, assim, estar fazendo relacionamentos, né? Travando os relacionamentos. O objetivo da lição é aprender a vivenciar as características que auxiliam desenvolver os relacionamentos. Então, esse é o objetivo do nosso estudo de hoje. O texto básico é em João 4, 1 a 42. E a lição ela se divide em dois tópicos, né? Primeiro, relacionamento, adoção de si mesmo. Então, nós temos que fazer a doação de nós mesmos. Segundo, o exemplo de Jesus ao relacionar-se. Vamos falar de decisão, diálogo, respeito, sinceridade, dignidade, mutualidade, empatia, altruísmo, sinceridade, confiança, continuidade, bom senso. Fechando o estudo, para pensar e agir, marco relacional, né? E aí nós vamos, assim, comentar sobre esse estudo. Antes de mais nada, nós estamos entrando em setembro, todos nós batistas já participamos todos os anos, juntamente com o evangelismo, né, de missões nacionais. E justamente nós estamos também, vamos entrar também aí na Semana da Pátria, né? Aqui está a nossa bandeira, né? Todos nós somos patriotas também, apesar que nós temos uma nação celestial, né? Nossa verdadeira pátria é a celestial. Gostaria de agradecer a todos que têm se inscrito no nosso canal, né? Sou grato a todos que espontaneamente têm feito isso. Não, às vezes eu não divulgo muito isso, mas eu agradeço a todos que têm esse interesse, né? O importante é que os irmãos sentiram esse interesse e tenham acompanhado conosco. Diz assim, evangelizar é travar relacionamento. Travar relacionamento se constitui uma necessidade básica do ser humano. Nós sabemos que o ser humano é um ser biologicamente sociável, né? Todos nós precisamos de compartilhar as nossas ideias uns com os outros, né? Não importa a época ou local, foi o próprio Deus quem avaliou que não era boa a solidão do homem e providenciou uma companhia. Então, o próprio Deus mesmo já deixou para nós, né, esse meio de viver, né? O isolamento do homem, especialmente moderno, mesmo em meio à multidão, se constitui em um desafio epidêmico. Então já se constitui tipo uma doença, a pessoa quando começa a se isolar, né? Muito além das considerações necessárias relativas à saúde, falamos aqui em relacionamento para cumprir o propósito de Deus quanto à evangelização. Esse é o compartilhar do amor de Deus. Nós devemos compartilhar esse amor com as pessoas. E assim a gente vamos fazer relacionamento com outras pessoas, né? O cerne da ordem evangelizadora dada por Jesus aos discípulos inclui travar relacionamentos. Então está aí o propósito. Isso porque não é possível ensinar e guardar todas as coisas que Jesus nos mandou. E está em Mateus 28, 20. Em um encontro de poucos minutos, muito menos em sermões para a multidão. Talvez por isso a igreja tenha optado por ensinar todos os dias no templo, de casa em casa, como está lá em Atos. Aliás, né, os pequenos grupos, ele tem base nesses textos, né, lá de Atos. Jesus tenha chamado 12 discípulos para formar um pequeno grupo. Já começa com Jesus aí formando seu pequeno grupo, que foram os discípulos. E Jesus ensinou esses discípulos e ele mesmo comissionou esses discípulos para que fossem evangelizar, né? Então nós vamos ver aqui, irmão, que o relacionamento é muito importante na hora da evangelização. E
se o homem tem muitas vezes dificuldade de tolerar a si mesmo, quanto mais a travar relacionamento, mas o Mestre Jesus tem mais uma aula. Aprendamos, né? Então nós vamos aprender aqui. Primeiro ponto, né? O primeiro tópico. Relacionamento é doação de si mesmo, né? Baseado numa visão utilarista, algumas pessoas sempre querem saber quanto elas ou a igreja teria de lucro em um relacionamento para considerá-lo viável. O propósito da igreja, Jesus não fez o propósito da igreja como lucro, mas sim como doação. Jesus se doou por nós. Então, o ganhar está na pessoa, está na alma da pessoa, e não no lucro financeiro. Mas quem evangeliza precisa saber ganhar, doando a si mesmo. Essa é a sua missão. Doar a si mesmo implica em doar tempo, recurso, ombro amigo, sem fazer economia ou reclamar de investimento. A adoção evangelizadora é uma entrega da própria vida para gerar vidas. Então, irmãos, nós estamos no momento de missões e somos, toda igreja, ela é missionária, né? Ela tem esse dom de evangelizar. A ordem foi dada a nós, toda a igreja. E é o momento de nós doarmos um pouco daquilo que Deus já fez por nós, né? Entregou a sua vida por nós. Jesus estava de passagem por aquele lugar e não precisaria passar dentro da cidade, mas decidiu tabular a conversa mais longa existar pelos evangelistas, ainda ficar 2 dias ensinando naquele lugar. Que legal, né? Jesus deixou ali a sua marca e prestigiou, na verdade, aquelas pessoas. Quando nós vamos ao encontro das pessoas, nós estamos prestigiando aquelas pessoas, fazendo com que aquelas pessoas se sintam valorizadas. Uma evangelização feita com o tempo que, porventura, com um relacionamento restrito ao gosto, está carente da característica mais marcante da vida do cristão, que é não viver nem morrer para si mesmo, mas para o Senhor. Né? Está em Romanos 14, 7. Então, irmãos, a nossa função aqui na Terra, já que nós aceitamos um dia Cristo, agora nós vamos em encontro àquelas pessoas que também carecem e merecem também o direito da salvação. Mas eles só vão ter o direito da salvação se nós sairmos dos nossos lugares, aonde nós estamos, e ao encontro dessas pessoas. E eles estão lá como frutos já maduros, prontos para ser colhidos, porque só se nós formos levar essa palavra evangelizadora, né? Então, diz assim: fazer discípulo é caminhar junto em todo o processo evangelizador. Então, nós devemos caminhar lado a lado com essas pessoas. Foi o que Jesus fez com os 12. Até a maturidade do outro, ou até aquele fruto se tornar maduro, já pronto para, assim, dar novas sementes, né? Porque um fruto maduro, ele está pronto para criar novos frutos. Quando ele for capaz de multiplicar essa ação na vida de outras pessoas. Então o processo é multiplicação, né? E nós temos estudado isso nos pequenos grupos. Evangelizar é imprimir dia a dia a vida de Cristo. Nós damos testemunho, mas o maior testemunho foi Cristo. Nós falamos de Cristo, da vida de Cristo, o que ele foi, o que ele é, o que ele representa para todos nós cristãos, né? Naqueles que por nosso intermédio receberam a verdade da nova vida. Paulo disse a Timóteo: eu que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, Paulo já está recomendando homens fiéis e homens idôneos, né? E que tiveram a coragem de transmitir a outras pessoas. Quantas pessoas foram faladas do Evangelho até chegar nós hoje? Segundo tópico, fala o exemplo de Jesus relacionar-se. Toda a lição, nós falamos do exemplo de Jesus, porque, na verdade, o Evangelho só existe por causa de Jesus, que ele que trouxe essa mensagem de boas novas até nós.
Vejamos algumas características desse encontro em Sicar, como Jesus era relacional. Sicar foi aquela cidade onde Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Primeiro, decisão. Encontros fortuitos podem até gerar fruto, mas normalmente o relacionamento é resultado de determinação. O texto diz que Jesus decidiu passar por Samaria e decidiu ficar ali 2 dias. Então, se Jesus não tivesse essa intenção de passar por Samaria, jamais aquele povo, né, ou aquela mulher teria ouvido falar de Jesus e eles puderam receber a palavra da salvação. Então, a decisão que nós tomamos de sair do nosso lugar de acomodação e encontro das almas é importante para um exemplo de evangelismo. Jesus teve esse exemplo, saiu de Jerusalém, saiu daquele lugar e foi ao encontro desses que estavam esperando até o Messias, como ela falou. Quando ele vier, ensinará tudo a nós. Diálogo. Amar é interessar pelas pessoas. Isso exige que empreste ouvidos e ombro, procurando saber sobre os seus problemas, dúvidas, inquietações. Nesse diálogo, a mulher revelou os seus pecados e Jesus revelou a sua compaixão. Um diálogo profundo que Jesus teve com essa mulher e ela passou a entender a importância de ter uma mudança de vida, né? Quando ela se expôs e ela colocou os seus pecados, Jesus teve compaixão. Jesus não criticou essa mulher. Pelo contrário, ele falou tudo que ela precisava ouvir para ter o perdão. Respeito, né? Quando nós estivermos evangelizando, temos que ter respeito pelas pessoas, né? Mesmo revelando que sabia tudo, Jesus nada disse sobre as maneiras que a mulher perdera os maridos. Teria sido por morte ou pelas desventuras do divórcio, porque o marido de agora não era dela e ela era amante. Ele não a queria. Dizer a verdade com respeito não significa expor necessariamente a pessoa. Então, Jesus jamais perguntou os motivos pela qual ela tinha cometido esse pecado, mas ele explicou que era necessário ter uma mudança de vida e foi o que ela fez, né? Aí, quando ela foi confrontada com o aspecto que Jesus não julgou ela, simplesmente disse que ela tinha que fazer. Sinceridade é outro fator que a pessoa deve levar para o evangelismo. Jesus disse que os samaritanos adoravam sem conhecimento. A mulher também teve a oportunidade de expressar uma verdade sobre Jesus. Como, sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? E além disso, tu não tens com que tirar água do poço. Cada um disse o que pensava sobre o outro e sinceramente. Houve uma sinceridade, né? Quando você vai para o evangelismo, você vai com o coração aberto para colocar tudo ali em pratos limpos, né? Mas sem ofender, mas sim naquela pureza, na sinceridade do coração. Para que a pessoa entenda que ela não está ali para julgar aquela pessoa que merece a salvação, mas sim para trazer ela ao conhecimento da verdade. Foi o que Jesus fez, né? Expôs a verdade para ela. Dignidade. Uma pessoa que quer evangelizar, ele tem que levar a dignidade. Jesus valorizou a vontade dele. Tu lhe pedirias e ele te daria, né? Foi o diálogo. Em outras palavras, você deseja pedir? Em outro momento, ao invés de rotulá-la pela situação marital, no mínimo constrangedora, Jesus viu o lado bom daquela revelação. Em outras palavras, disse, você está falando a verdade. Parabéns. Aproveito para ressaltar que mesmo as pessoas consideradas indignas precisam receber um tratamento digno em nosso relacionamento. Expomos desnecessariamente as feridas dos outros, quando nós mesmos precisamos de tratamento. Então, sabendo que nós todos, quando nós estamos evangelizando, Deus nos salvou pelos mesmos pecados que aquela pessoa está cometendo, né? E são vários pecados que o homem tem cometido ao longo do tempo. E todos nós necessitamos de arrependimento sincero e digno, né? Jesus valorizou a cada um de nós, ainda que nós éramos indignos, mas Deus fez com que nós se tornássemos dignos da salvação. Você e eu somos dignos da salvação, porque Jesus assim nos permite e nos dá a oportunidade de ter uma vida santa diante dele.
mutualidade. Outra marca que foi com a construção conjunta do relacionamento, o fato dele ter pedido, dai-me de beber. Oportunizou o pedido dela, dai-me desta água, viu? O diálogo ali abriu uma conversa. Se Jesus chegasse ali, ficar só olhando, não teria o mesmo resultado. Por isso que nós temos que ir ao encontro dessas pessoas e puxar algum assunto para que abra uma porta, um meio para nós chegarmos até o ponto que nós queremos, que é relacionamento. O Criador das águas pediu água para uma mulher que ele também havia criado. Jesus, né, que criou todas as coisas. E pediu um favor para oferecer uma vida. Jesus aumentou a mulher, mostrando não superior a ela, mas também carente de um favor. Existem pessoas que são especialistas em nos animar, né? Então, quando formos ao campo levar uma mensagem de salvação, não devemos pôr aquela pessoa para baixo, mas sim levantar a moral dele, falando do que Jesus pode fazer no coração dela. Outra coisa é transparência. Em um relacionamento sadio, não tem medo de envolver outras pessoas. Disse Jesus, vai e chama o teu marido, né? Porque ele já sabia, né, que o que ela estava vivendo não era o marido dela, mas disse, vai e chama o teu marido. Na maioria das oportunidades de um discipulado significativo, o tratamento deve ser individualizado, mas devemos ter muito cuidado para não pensarmos que outras pessoas não possam participar. Jesus queria relacionar-se com a mulher, sua família, comunidade. Ele demonstrou isso quando mandou chamar o marido. E ela teve a liberdade de chamar a comunidade inteira. Que legal a gente quando vê o progresso na vida de uma pessoa que nunca ouviram falar de Jesus e agora ele simplesmente abre o coração e vai lá e comunica, ó, ouvi tudo daquele homem que tem dito tudo que tem acontecido na minha vida, né? Foi muito especial esse evangelismo com essa mulher. Grandes ensinamentos traz para a gente sobre o diálogo dessa mulher. E quase todos os pregadores já têm pregado sobre a mulher samaritana, porque é um verdadeiro ensinamento para nós, tanto em coisas de evangelismo, mas também como tratamento até das outras religiões em conhecer a Cristo, né? A empatia. Empatia é mais que a capacidade de ver as coisas do ponto de vista do outro, né? Olha só. Às vezes nós só pensamos na nossa vida, no nosso mundinho, e esquecemos de ver a necessidade do próximo. É sentir e compreender sentimentos do outro. Foi o que Jesus fez, compaixão. Ter a paixão do próximo, o sofrimento do próximo, né? É mostrar os seus poderes de Messias. Jesus revelou a realidade da mulher, mas nunca com a intenção de condenar, destruir, denigrir, diminuir. Foi o que eu já tinha falado. A intenção de Jesus foi o quê? Resgatar. Ele o fez para dizer que, apesar dessa realidade que não é aprovada, continuava a conversar com ela e amava. Um dos pilares do cristianismo é o amor. O próprio Evangelho fala que Deus é amor. Deus se revela em amor. Não há coisa mais surpreendente do que o amor. O altruísmo é visível em Jesus, o devotamento para abençoar o outro. Com certeza, quando nós saímos da nossa casa, da nossa vida cotidiana, é porque nós queremos abençoar alguém. Ou devemos fazer isso. Ou temos compromisso para realizar esse objetivo de Deus. Sinceridade. Com mentira o relacionamento fica inconsistente. Não tem marido. Disse ela e Jesus confirmou essa afirmação. Ao falar sobre Jesus, ela testemunhou. Disse tudo quanto tem feito. O que eu já falei, né? Quando ela foi ao encontro daquela comunidade, que Jesus já tinha falado da vida dela. Não falar da vida dela assim, de modo para condenar, mas falar o que ela precisava, né? Consertar na vida dela, o que ela precisava. Então Jesus ali, ela foi confrontada com o amor de Jesus.
e ela teve uma resposta com sinceridade. Confiança. Jesus conquistou a confiança no decorrer da conversa. É um ponto principal, é quando a pessoa, você chega, começa a falar, ela é meio duvidosa e você já coloca ela bem tranquila para um diálogo ali sobre a vida de Jesus. Eu sinto, né, que uma das melhores conversas que nós puxamos com um colega, com um amigo, com qualquer pessoa, sempre de falar de Jesus, falar do amor de Deus. É uma coisa agradável você falar de Jesus, de falar de Deus. As outras coisas a gente até conversa porque, como eu disse, nós somos um ser sociável. Jesus conquistou a confiança no decorrer da conversa e, certa altura, convidou a mulher a crer. João 4:21. Não somente ela, mas muitos creram nele. Quando ela foi lá e explicou o que Jesus tinha falado com ela, as outras pessoas, né, ao ouvir Jesus, não ela, mas ao ouvir Jesus também, a maneira que ele falou, ele ficou 2 dias naquele lugar, né, porque eles pediram que Jesus ficasse. É uma conversa agradável quando você fala de Jesus, dá vontade de você ficar muito tempo falando de Jesus, do que Jesus realizou. Isso está relatado em João 4:39. Um relacionamento sem acusação, sem discriminação, implantou confiança no coração daquelas pessoas. Hoje se discute muito sobre preconceito, discriminação, acepções de pessoa, e muitas das vezes as pessoas até fogem por ter aquele preconceito, aquela discriminação. Mas Jesus ensinou que nós devemos ter um relacionamento sem acusação, sem discriminação, sem preconceito, né? Todos nós fomos chamados à graça de Deus. Continuidade. Jesus se sente responsável em manter relacionamento. O passo seguinte, a conversão daquelas pessoas, foi querer ouvir mais de suas palavras. E eles rogaram que Jesus ficasse com eles. O versículo 40 de João 4:40 está falando que eles, quando começaram a ouvir detalhadamente sobre o que Jesus tinha para falar, né? E eles pediram, fica conosco, né? Fica mais um tempo aqui. E foi criada ali uma continuidade daquele processo de conversão. A conversão ela pode ser instantânea, imediata, ou ao longo de um processo pode acontecer uma conversão, né? Muitas pessoas aceitam Cristo logo de imediato, outros têm que ser bem detalhado para que ele possa crer naquilo que atingiu o coração dele. O relacionamento não foi interrompido abruptamente, né? Jesus deu tempo a eles de pensar e analisar. O bom senso. Imagine se Jesus tivesse dito tudo o que disse, mas em ordem diferente das frases relatadas. Por exemplo, se não começasse falando das suas próprias limitações, sede, mas começasse falando da situação marital dela, talvez tivesse desperdiçado a oportunidade. Foi realmente aquilo que foi essencial, né? Jesus deu uma coisa para que ela pudesse ali abrir o diálogo e a conversa. Mas não se expôs nada da vida dela inicialmente. Mas logo assim, Jesus teve a oportunidade. Quanta sabedoria precisamos adquirir com Jesus. Ainda bem que ele prometeu que estaria conosco para sempre nessa tarefa de fazer discípulos e que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas, lembrando-nos o que o próprio Jesus nos disse, né? Ele estaria conosco todos os dias até os confins da terra, até os fins, né, dos tempos. Realmente Jesus tem estado conosco todos os dias. Eu já tenho falado isso aqui, não sei se falei aqui em algum vídeo, mas já falei em alguns estudos na escola dominical. Às vezes a gente pensa assim, Jesus só está no céu. Não, Jesus está conosco todos os dias. Todos os dias. Jesus está aqui. Jesus está em todos os lugares. Jesus é Espírito. Importa que nós adoremos Jesus em Espírito e em verdade, né? Está em Mateus 28, né? Esse estudo. E João 14, 26. Eu acho que eu vou ler esse daqui para os irmãos. Aqui rapidinho, 14:26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai
enviara em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Viu? Confirmando a palavra, né? João 14, 26. Ele ensinará a nós como devemos fazer. E fechando o estudo de hoje, para pensar e agir, o marco relacional. O evangelista Lucas registra que em outra ocasião Jesus decidiu passar pela mesma rota de Samaria e precisava ficar hospedado em alguma cidade por ali. Mas como tinha aspecto de judeu e viajava para Jerusalém, não receberam. Dois de seus discípulos, ofendidos com aquela reação inhospitaleira, perguntaram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para consumir? Nós sabemos que esses dois aqui eram considerados os filhos do trovão, né? Eu acho que é João e Tiago que falaram isso. Mas Jesus não veio para destruir. O objetivo de Jesus não é esse. Justamente como corremos o risco de desejar que aconteça em alguns relacionamentos. Mas Jesus respondeu: vós não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir vidas, mas para salvá-las. Lucas 51 e 56. Então o objetivo de Jesus não é condenar, mas sim salvar, trazer a vida, não matar as pessoas, né? Ou seja, veio abençoar, justamente como devemos desejar que aconteça em todos os nossos relacionamentos. Às vezes deixa muito triste cada um de nós quando a pessoa nega a salvação, né? Nega o direito à salvação, não querendo aceitar Cristo. E a gente fica muito entristecido, porque nós sabemos que essas pessoas futuramente vão sofrer muito, né? E o que eu não quero para mim de tristeza, eu não devo querer para o semelhante, né? Fomos enviados para espalhar a boa notícia, as boas novas de salvação de vida. Isso exige que relevemos muitas atitudes de pessoas com as quais nos relacionamos. De olho no propósito maior, devemos aprender como Jesus, travarmos relacionamento, caminhando intencionalmente em direção às pessoas, para que elas recebam oportunidade, exemplos e incentivo, caminharem firmemente na direção de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Hoje as pessoas se fala muito na verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? E tem um diálogo de Jesus com Pilatos que eu acho muito interessante. Pilatos questionou a Jesus sobre a verdade. Jesus disse, ele era a verdade. Ele estava tão perto da salvação, porque Jesus é a salvação, né? Jesus é a verdade, e tão longe ao mesmo tempo, quando ele perguntou isso. Talvez, meu amigo, meu irmão, você esteja tão perto da verdade e não tenha entendido. Jesus é a verdade. E a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu amigo, meu irmão, se tem gostado desse estudo e queira compartilhar conosco, esteja conosco até o próximo estudo, se assim Deus nos